Boa noite, confrades. Estamos aqui com a gravação de o nosso audiolivro. Nós aqui do Clube Terra de Santa Cruz estamos iniciando aí a gravação de mais um audiolivro para o projeto Leituras da Terra de Santa Cruz. Desta vez, o livro O Lobo da Estepe, do escritor Hermann Hesse. E eu já conheço ele, eu já li esse livro uma vez. Eu já li o Lobo da o Hermann, eu já li o Gautama Siddhartha, né? Um outro livro que ele faz a biografia de Buda, um outro livro muito interessante, do Hermann Hesse também. E dessa vez a gente vai estar lendo aí o Lobo da Estepe. Vamos lá, iniciando com o prefácio. Este livro contém as anotações que nos ficaram daquele a quem chamávamos, para usar uma expressão de que ele próprio usualmente se valia, o Lobo da Estepe. Seria ocioso indagar se este manuscrito necessita ou não de um prefácio. Seja como for, de repente, de minha parte, julgo imperioso acrescentar as do Lobo da Estepe. Algumas páginas em que procurarei plasmar as recordações que me ficaram de sua pessoa. Bem pouco é o que sei a seu respeito, sendo-me particularmente desconhecidos o seu passado e a sua origem. Conservo, entretanto, de sua personalidade uma forte impressão e, cumpre-me declarar, bastante simpática, apesar de tudo. O Lobo da Estepe era um homem de cerca de 50 anos que, certa vez, faz alguns anos, apareceu em casa da minha tia à procura de um quarto mobiliado para alugar. Interessou-se por um compartimento no andar superior, bem como por um dormitório contíguo, ao mesmo tempo. Voltou dias depois, trazendo consigo 2 malas e uma grande caixa de livros, e morou conosco durante cerca de 9 ou 10 meses. Vivia muito sossegado e para si. Não fora com proximidade de nossos dormitórios nos proporcionar ocasionais encontros na escada e no corredor. E não nos teríamos conhecido, pois o homem era de fato insociável. Insociável a tal ponto que, assim, estou para dizer, eu jamais observara em quem que se quer que fosse. E era realmente um lobo da estepe, conforme ele próprio, às vezes, costumava chamar-se. Um ser estranho, selvagem e, ao mesmo tempo, tímido, muito tímido mesmo, pertencente a um mundo bem diverso do meu. Se bem que, às vezes, graças aos nossos frequentes encontros, já eu lubrigasse algum conhecimento sobre sua maneira de ser. Foi só após inferi-lo dos escritos aqui deixados que vinha saber do profundo isolamento que ele mergulhara, seguindo uma tendência natural e fatalística que o levava a considerar, conscientemente, tal isolamento como uma imposição de seu destino. Creio mesmo que o retratado que dele me formei, em função de seus escritos, seja, na essência, bem semelhante àquele outro, embora mais difuso e sem precisão de detalhes, que me ficou de nosso trato pessoal. Por causalidade, eu me encontrava presente no momento em que o Lobo da Estepe entrou pela primeira vez em casa de minha tia e com este contratou o aluguel do apartamento. Chegou exatamente a hora do almoço. Os pratos ainda estavam sobre a mesa e eu dispunha de algum tempo livre, antes de ter de regressar ao escritório. Não posso esquecer a estranha impressão que me causou neste primeiro encontro. Fez soar a campainha e avançou à porta de vidro do vestíbulo, em cuja semi-escuridão minha tia foi perguntar-lhe o que desejava. Mas, antes de se dar uma resposta ou dizer o nome, ele, Lobo da Estepe, ergueu a cabeça afilada de cabelos curtos, olfateou avidamente o ar, exclamando: que, que cheiro bom aqui! Riu, em seguida, e minha boa tia riu-se também. Mas eu achei cômica aquela forma de apresentação, sentindo-me algo indisposto contra ele. Vim ver o quarto que a senhora tem para alugar. Foi só quando subimos os 3 pela escada ao andar superior que pude observá-lo com atenção. Não era muito alto, mas tinha um andar e postura de cabeça das pessoas espigadas. Vestia um sobretudo de inverno, de talho modesto e cômodo, e nos demais estava decentemente vestido, embora com certo desalinho. O rosto bem barbeado e os cabelos curtos, onde se viam aqui e ali manchas grisalhas. A princípio, não me agradou nada ao seu modo de andar.
tinha algo de pesado e inseguro que não se harmoniava com o perfil agudo e enérgico, nem com o tom e a índole de sua conversação. Somente mais tarde que eu soube estar enfermo e que o caminhar lhe resultava incômodo. Com um sorriso muito pessoal, que naquela ocasião também me pareceu desagradável, examinou a escada, as paredes, as janelas e os altos e velhos armários dos vãos. Tudo ali parecia agradar-lhe e, ao mesmo tempo, dava a impressão de achar tudo ridículo. De um modo geral, deu-nos a ideia de alguém assim que tivesse chegado num mundo estranho, talvez de países de além-mar, e encontrasse aqui tudo perfeitamente agradável, mas ao mesmo tempo um tanto cômico. Era, não se pode negar, cortês e até mesmo amável. Aceitou logo, sem objeções, a casa, o quarto, o preço do aluguel e do café da manhã. Mas mesmo assim havia, pelo menos me pareceu, em torno daquele homem, uma atmosfera estranha de hostilidade e desagrado. Alugou a saleta e também o dormitório. Procurou ficar a par de tudo que se dizia a respeito do aquecimento, água, serviços e os hábitos da casa. Ouviu tudo atentamente e com muita amabilidade, mostrando-se de acordo com tudo. Em seguida, ofereceu também um pagamento antecipado sobre o aluguel, embora me parecesse não estar de acordo com absolutamente nada daquilo. Parecia estar achando-se ridículo em suas atitudes e querer levar tudo na brincadeira, como se fosse algo de extraordinário novo alugar um quarto e conversar normalmente em alemão, estando, no íntimo, ocupado com outras coisas bem diversas daquelas. De certo modo, esta foi minha impressão, que teria sido ainda pior se não a corrigissem e delineassem as expressões de seu rosto, pois foi sobretudo a face daquele homem o que nele me agradou desde o princípio. Apesar daquela impressão de estranheza, sua fisionomia me agradou. A expressão fisionômica era, de certa forma, peculiar e triste, mas ao mesmo tempo esperta, inteligente, fatigada e espiritual. Ocorre que, para dispor-me mais facilmente à reconciliação, havia sua cortesia e amabilidade, embora parecessem obtidas mediante algum esforço, uma total ausência de orgulho. Ao contrário mesmo, havia nelas algo de comovente, de quase suplicante, para o que só mais tarde encontrei uma explicação, mas que desde logo me predispôs a seu favor. Antes que eu terminasse a inspeção de ambos os compartimentos e de levar a cabo o trato, já meu tempo de almoço se havia esgotado e eu devia regressar ao trabalho. Despedi-me e o deixei com minha tia. Quando voltei de tarde a casa, disse-me ela que o senhor havia finalmente alugado o quarto e que para lá se mudara dentro de breve, tendo-lhe pedido, contudo, para não comunicar a sua entrada à polícia, pois a um homem doente como ele seriam incômodas essas formalidades e andanças pelas delegacias e tudo mais. Lembro-me perfeitamente da admiração que tal fato me causou e de como recriminei a minha tia por ter concordado com tal exigência. Esse temor à polícia era compatível demais com seu ar esquisitão e pouco amistoso, para não, para não despertar suspeitas. Fiz ver-me à minha tia que concordar com aquele pedido pessoal poderia, em tais circunstâncias, acarretar-lhe sérios aborrecimentos, e que, portanto, não devia, em hipótese alguma, aceitar isto. Mas fiquei logo sabendo que ela prometera satisfazer-lhe o desejo e que havia, além disso, deixado-se fascinar pela singular personagem. Na verdade, para com todos os hóspedes, acabava por demonstrar sentimentos humanos, amistosos, de tia e muitas vezes maternais, do que alguns souberam aproveitar-se bem. E logo nas primeiras semanas, ficou patente que, enquanto eu tinha muito a reprovar no novo inquilino, minha tia cada vez mais o colocava sob sua calorosa proteção. Como não me agradasse o fato de não se ter feito comunicação alguma à polícia, quis retirar-me pelo menos do quanto minha tia indagara acerca do estranho, de sua origem e de suas pretensões. Já era algo que sabia, embora um pouco demorasse após minha saída. Disse-lhe que pretendia ficar na cidade alguns meses, frequentar a biblioteca e visitar os monumentos notáveis. Minha tia não se mostrou satisfeita ao saber que a locação se faria por tão curto prazo, mas evidentemente ele já havia conquistado, a despeito de sua singular apresentação.
Em suma, os quartos já estavam alugados e minhas advertências haviam chegado tarde. Por que achou bom o cheiro daqui? Perguntei. Ao que minha tia, que às vezes tinha bons pressentimentos, respondeu. Sei perfeitamente o porquê. Nossa casa cheira a limpeza, a ordem, a uma vida amistosa e decente. E isso lhe agradou muito. Parece que há muito tempo não sentia isso e já estava lhe fazendo falta. Mas, perguntei, se ele não está acostumado a uma vida ordenada e decente, que poderá acontecer? Que fará a senhora se ele não for asseado e emporcalhar tudo ou se voltar para casa todas as noites de bêbado? Isso veremos, retrucou ela, e eu deixei o caso morrer por aí. Meus receios, na verdade, não tinham fundamento. O inquilino, embora não levasse de modo algum vida ordenada e racional, nunca nos molestou nem prejudicou em nada, e até hoje nos lembramos dele com prazer. Mas intimamente na alma, esse homem nos perturbou e prejudicou, tanto a minha tia quanto a mim. E a bem dizer, até hoje ainda não consegui me libertar dele. Às vezes ainda sonho com ele e sinto-me profundamente perturbado e inquieto por sua causa e pela simples existência de um ser assim. Embora tenha vindo a sentir por ele um verdadeiro afeto, 2 dias depois, um carregador chegou trazendo as bagagens do estranho, que se chamava Harry Haller. Uma bela maleta de couro causou-me uma ótima impressão, e outra mala grande de cabina. Deixava entrever longas viagens, pois estava tapada de etiquetas coloridas de hotéis e agências de viagem de vários países, inclusive de ultramar. Logo depois apareceu o próprio, e então principiou o tempo que fui conhecendo aos poucos esse homem extraordinário. Inicialmente, de minha parte, nada fiz para isso. Embora tivesse me interessado por Haller desde o primeiro instante em que o vi, não tomei nas primeiras semanas quando qualquer iniciativa de me aproximar dele ou com ele travar a conversação. Em vez disso, devo confessar a verdade. A verdade é que, desde o princípio, passei a observar um pouco o indivíduo. E até mesmo durante a sua ausência, penetrei em seu quarto e, por natural curiosidade, me dediquei a espionar. Sobre o aspecto exterior do lobo da estepe, já disse alguma coisa. Desde o primeiro momento dava a impressão de ser um homem importante e bem dotado. Sua fisionomia era toda espiritual e o jogo extraordinariamente delicado de suas expressões faciais denotava uma vida anímica interessante, bastante intensa, delicada e sensível. Quando se falava com ele, e o que era habitual, ele se deixava ir além dos limites convencional e dizia coisas pessoais e singulares, então a palestra passava imediatamente a subordinar-se a ele. De vez que havia pensado mais do que os outros homens e tinha nas questões espirituais aquela quase fria objetividade, aquela segurança de pensar e de saber que só possuem os homens verdadeiramente espirituais que carecem de toda ambição e que nunca desejam brilhar sem nem persuadir aos demais, nem arvorar-se em donos da verdade. Lembro-me, já nos últimos momentos de sua estrada conosco, de um conceito dessa natureza que nem chegou a ser mesmo um conceito, mas antes unicamente um olhar. Foi quando um célebre historiador e crítico de arte, de renome europeu, anunciou uma conferência na universidade local, e logrei persuadir o lobo da estepe a que fosse assisti-la, embora não me demonstrasse nenhum prazer em ir. Fomos juntos e nos sentamos um ao lado do outro no salão do auditório. Quando o orador subiu à tribuna e começou a elocução, se decepcionou pela maneira presumida e frívola de seu aspecto a muitos de seus ouvintes, o que o havia imaginado algo assim como um profeta. E quando começou a falar, e, à guisa de introdução, endereçou os ouvintes as palavras lisonjeiras, agradecendo-lhes por haverem comparecido em tão grande número, nesse exato momento, o lobo da estepe me lançou um olhar instantâneo, um olhar de crítica àquelas palavras e a toda pessoa. Oh, um olhar inesquecível e tremendo, sobre cuja significação poder-se-ia escrever um livro inteiro. O olhar não apenas criticava o orador e destruía a celebridade daquele homem com sua ironia esmagadora, embora delicada,
Não, isso era o de menos. Havia nesse olhar um tanto mais de tristeza que de ironia. Era, na verdade, um olhar profundo e desesperadamente triste, com o qual traduzia um desespero calado, de certo modo irremediável e definitivo, que já se transformara em hábito e forma. Não só transverbava, com sua desesperada claridade, a pessoa do vaidoso orador, ironizava e punha em evidência a situação do momento, a expectativa e a disposição do público e o título um tanto pretensioso da anunciada conferência. Não, o olhar lúgubre da estepe penetrava todo o nosso tempo, toda a afetação, toda a ambição, toda a vaidade, todo o jogo superficial de uma espiritualidade fabricada e frívola. Lamentavelmente, o olhar ia mais fundo ainda, e além das simples perfeições e desesperanças de nosso tempo, de nossa espiritualidade e de nossa cultura. Chegava ao coração de toda a humanidade. Expressava num único segundo toda a dúvida de um pensador, talvez a de um conhecedor da dignidade e, sobretudo, do sentido da vida humana. E esse olhar dizia: veja os macacos que somos, veja o que é o homem, e que toda celebridade, toda inteligência, toda a conquista do espírito, todo o afã para alcançar a sublimidade, a grandeza e o duradouro do humano se esborava de repente e não passava de frívolas momices. Com isso, me antecipando demasiadamente e contra o meu propósito e desejo, vim a dizer o essencial que pretendia sobre Haller, quando na verdade era a minha intenção de revelar aos poucos sua imagem, à medida que fosse relatando o paulatino conhecimento que tive a seu respeito. Mas já que me adiantei tanto, poupo-me agora de falar extensamente sobre a enigmática estranheza de Haller e de relatar como pressenti e fui gradativamente conhecendo os fundamentos e a significação daquela estranheza, daquele descomunal e terrível isolamento. Assim é melhor, pois quero deixar à parte, tanto quanto possível, minha própria personalidade. Não desejo expor meus conhecimentos, nem escrever uma novela, nem desenvolver uma tese psicológica, mas simplesmente como testemunha, contribuir com algo para a imagem do homem singular que este manuscrito do Lobo da Estepe nos deixou configurada. Já desde o primeiro olhar, ao entrar pela porta envidraçada da casa de minha tia, quando ergueu a cabeça semelhante de um pássaro aspirou o agradável odor da casa, de certo modo pressenti a singularidade daquele homem. A minha primeira reação de tudo aquilo foi de repugnância. Tive a impressão, e minha tia, que ao contrário de mim, não é de modo algum uma intelectual, teve quase a mesma impressão, de que o homem estava enfermo, de que sofria de uma espécie de qualquer enfermidade da alma, do espírito ou do caráter. E me defendi contra tudo isso com o meu instinto de pessoa sã. Essa resistência com o correr do tempo foi se transformando em simpatia, em compaixão para com aquele profundo e permanente sofredor, cujo isolamento e cuja morte íntima eu contemplava. Nesse discurso, cada vez mais me convencia de que a enfermidade daquele paciente não provinha de qualquer deficiência de sua natureza, mas, ao contrário, tão somente da não lograda harmonia entre a riqueza de seus dons e suas forças. Convenci-me de que Haller era um gênio do sofrimento, que ele, no sentido de várias aceptações de Nietzsche, havia forjado dentro de si uma capacidade de sofrimento genial, ilimitada e terrível. Também me apercebi de que a base de seu sofrimento não era o desprezo do mundo, mas antes o desprezo de si mesmo, pois podendo falar sem indulgência e impiedosamente das instituições e das pessoas, nunca se excluía de si próprio, nunca se excluía a si próprio. Era sempre o primeiro a quem dirigia suas setas, o primeiro a quem odiava e desprezava. Devo acrescentar aqui uma observação psicológica, embora saiba muito pouco sobre a vida de Lobo da Steppe, tem alguns motivos para acreditar que foi educado por pais e professores bondosos, porém severos e muito devotos. Esse que fundamenta toda a educação do quebra, quebranteamento da vontade. Tal destruição da personalidade e quebra do desejo não foram conseguidas com aquele aluno, de cuja prova saiu mais sensível e duro, orgulhoso e espiritual.
Em vez de destruir sua personalidade, conseguiu aprender somente a odiar a si mesmo, contra si próprio, contra esse objetivo nobre e inocente. Dirigiu a vida inteira toda a genialidade de sua fantasia, toda a força de seu poderoso pensamento. E precisamente através do Cristo e dos mártires que aprendeu a lançar contra si próprio, antes de mais nada, cada severidade, cada censura, cada maldade, cada ódio do que era capaz. No que respeitava aos outros, ao mundo em redor, sempre estava fazendo os esforços mais heróicos e sérios para amá-los, para ser justo com eles, para não fazê-los sofrer, pois o amarás teu próximo. Estava tão entranhado em sua alma com o de odiar-se a si mesmo. Assim, toda a sua vida era um exemplo do impossível que é amar o próximo sem amar a si mesmo, de que o desprezo a si mesmo é, em tudo semelhante ao acirrado egoísmo e produz, afinal, o mesmo desespero e horrível isolamento. Mas já é tempo de deixar a parte dos pensamentos e falar de fatos reais. O que primeiro descobri a respeito de Haller parte através da minha espionagem, parte através das observações de minha tia. Dizia a respeito ao seu sistema de vida. Era fácil perceber que se tratava de um pensador e de um homem chegado aos livros, e não existia qualquer emprego ou ocupação. Permanecia muito tempo deitado, não raro, só se levantava por volta do meio-dia e passava em trajo de dormir de seu quarto à sala de estar. Esse compartimento espaçosa e agradável, mansada com duas janelas, tinha agora, com poucos dias, uma aparência bem diversa daquele do tempo de outros hóspedes. Com o passar do dia, tornava-se cada vez mais cheio de objetos, das paredes pendiam estampas, desenhos, fotografias recortadas de revistas, que eram frequentemente substituídas por outras. Uma passagem do sul, fotografia de uma cidade alemã do interior, seguramente a terra de Haller. Lá estavam pregadas à parede aquelas coloridas e luminosas que viemos a saber mais tarde, ele próprio havia pintado. Em seguida, a fotografia de uma bela e jovem mulher, ou antes de uma moça. Por algum tempo, esteve em esteve um Bugamês pregado à parede. Depois foi substituído por uma representação da noite, de Miguel Ângelo, e mais tarde por um retrato do Mahatma Gandhi. Os livros não só enchiam as estantes, como também se amontoavam em toda parte, sobre a mesa, a linda e antiga escrivania, sobre o divã, as cadeiras, em volta do chão, livros tendo entre as páginas marca de papel, que constantemente mudavam de lugar, livros que aumentavam sempre, pois o homem não só trazia em quantidade das bibliotecas, como também os recebia em grandes pacotes pelo correio. O ocupante daquele quarto devia ser um erudito. Com isso, consertava bem o cheiro de cigarro, que impregnava todo o ambiente e as contas caídas no chão, e cinzeiras espalhadas por toda parte. Retratando a maior parte dos livros não era de conteúdo científico, mas de obras de poetas de todos os tempos e países. Permaneceram demoradamente sobre o divã, em que Halle passava o dia deitado, todos os 6 grossos volumes de uma obra intitulada Viagem de Sofia, de Mimel à Saxônia, aparecida nos fins no século XVIII. Uma edição das obras completas de Goethe e outras de Jean Paul parecia bastante manuseadas, bem como as de Novalis, Lessing, Jacob, Lichtenberg. Alguns volumes de Dostoiévski achavam-se cheios de papeletas anotadas. Sobre a grande mesa, entre os muitos livros e revistas, havia frequentemente um vaso de flores. E sempre andava também por ali uma caixa de aquarelas coberta de pó ao lado do cinzeiro. E para não deixar sem menção, por toda parte garrafa de bebida, uma delas recoberta de palha, estava frequentemente cheia com vinho tinto italiano, que ele adquiria numa taberna das desaparecer em tempo bastante reduzido, as tabernas da vizinhança, desculpe. Uma delas, recoberta de palha, estava frequentemente cheia de vinho tinto italiano, que ele adquiria numa taberna das vizinhanças. Às vezes achava-se ali também uma garrafa de Borgonha,
o de Malagar, e vi desaparecer em tempo bastante reduzido quase todo o conteúdo de um grande frasco de Kirsch, que depois foi afastado para um canto da sala, onde se cobriu de poeira, sem que o restante chegasse ao fim. Não quero justificar-me da espionagem exercida, e devo confessar que, nos primeiros tempos, todos esses sinais de uma vida cheia, certamente de interesses espirituais, porém dissipado e desordenado ao mesmo tempo, me causavam horror e desconfiança. Não sou apenas um burguês que vive morbidamente acostumado ao seu trabalho e com o seu tempo bem dividido, mas ainda era um abstêmio e uma pessoa que não fuma, donde aquelas garrafas no quarto de Haller me agradarem ainda menos do que o resto de sua desordem espiritual. Tão irregular quanto ao sono e ao trabalho, era o estranho em relação às suas comidas e bebidas. Havia muitos dias em que não saía absolutamente e não tomava outra coisa senão o café da manhã. Com frequência, minha tia encontrava como único resto de suas refeições uma casca de banana. Outras vezes, entretanto, ia comer em restaurantes, algumas em lugares elegantes e caros, outras em tabernas nos subúrbios. Sua saúde não parecia muito boa. Além do entorpecimento das pernas, que não era raro que lhe impedia subir as escadas com facilidade, parecia estar atacada de outros males, e certa vez disse casualmente que há anos não digeria nem dormia bem. Atribuí isso, antes de mais nada, à bebida. Mais tarde, quando acompanhei algumas ocasiões aos seus pontos de bebida, presenciei a maneira como bebia rapidamente e com prazer, embora nem eu, nem outrem o tivéssemos visto alguma vez inteiramente bêbado. Nunca me esquecerei de nosso primeiro encontro pessoal. Conhecíamos apenas como vizinhos de quarto da mesma casa de hóspedes. Uma tarde, ao regressar do trabalho, encontrei, para minha surpresa, o Sr. Haller sentado no patamar da escada, entre o primeiro e o segundo andar, como estivesse sentado no último degrau da escada, afastou um pouco para o lado, a fim de deixar-me passar. Perguntei-lhe se não sentia bem e ofereci-me a acompanhá-lo até lá em cima. Haller fitou-me e compreendi que o havia despertado de uma espécie de transe. Começou a sorrir lentamente, com aquele seu riso belo e triste que tantas vezes me encheu de amargura o coração, convidando-me em seguida a sentar-me ao seu lado. Agradeci e disse-lhe que não costumava sentar-me na escada por onde deviam passar os outros moradores. Ah, sim, sim, disse e sorriu mais acentuadamente. O senhor está com razão, mas espere um momento, pois quero lhe dizer por que motivo eu tive de ficar aqui sentado um pouco. E assim dizendo, apontou o vestíbulo do prédio, no primeiro andar, onde morava uma viúva. Um pequeno espaço taqueado entre a escada, a janela e a porta de vidro, havia na parede, um grande armário de mogno, cornatos de cobre e diante dele, em suportes baixos, duas plantas em grandes vasos, uma azalea e um pinheirinho. As plantas eram muito bonitas e estavam sempre muito bem cuidadas e irrepressivelmente limpas, o que também a mim já havia chamado a atenção. Veja o senhor, continuou Haller, esse pequeno vestíbulo com o pinheirinho. Exala um odor tão prodigioso que não consigo passar aqui sem me deter um pouco. A casa da senhora, sua tia, recende ao asseio e a limpeza mais extremados. Porém, o vestíbulo do Pinheirinho embaixo vive tão brilhantemente limpo, tão encerado, tão isento de pó, que chega a resplandecer perturbadoramente. Sou levado a respirar a plenos pulmões. O senhor não sente esse odor? O odor da cera do assoalho, em que há reminiscências do terebitina juntamente com o cheiro do mogno, as folhas das plantas irrigadas e tudo mais, recordam um aroma de superlativo asseio burguês, de cuidado e precisão, de cumprimento das obrigações e fidelidade às mínimas coisas. Não sei quem mora naquele andar, mas por trás daquela porta de vidro deve existir um paraíso de limpeza e imaculada civilidade, de ordem e firme apego a pequenos hábitos e deveres. Como eu me calasse, prosseguiu. Por favor, não creia que eu fale com ironia. Meu caro senhor, nada mais longe da minha intenção que zombar dessa ordem e desses pequenos hábitos. É bem verdade que vivo num mundo bem diverso desse. E talvez não esteja em condições de viver um dia e seja num quarto com tal pinheirinho. Mas, ainda que não passe de um velho e arredio lobo da estepe, também nasci de uma mulher. E minha mãe era uma senhora burguesa que cultivava flores, cuidava dos quartos, escadas, móveis e cortinas, e se esforçava para dar à sua casa e à sua vida toda a ordem e asseio possível. A essência da terebitina e o pinheirinho me fazem lembrar tudo isso. Daí porque me sinto de vez em quando a contemplar esse pequeno jardim da ordem e alegro-me de que ainda existam coisas assim.
Quis levantar-se, mas como lhe custasse algum trabalho, não objetou quando me dispus a ajudá-lo um pouco. Permaneci silencioso, mas deixando-me levar, como antes acontecera à minha tia, por um certo poder de sedução que o estranho homem às vezes costumava exercer. Lentamente subimos a escada juntos, e ao chegarmos à porta do seu quarto, que já estava com chave na mão, olhou-me de novo nos olhos, muito amavelmente, dizendo: "O senhor está vindo do trabalho? É verdade que disso nada entendo. Vivo um tanto à margem, o senhor compreende. Mas creio que também lhe interessam os livros e coisas assim. Sua tia me disse que o senhor completou seus estudos e que era um bom estudante de grego. Essa manhã encontrei uma frase em Novales. Permita que lá lhe mostre? O senhor também há de gostar de vê-la." Fez-me entrar no quarto, que recendia forte cheiro de fumo. Tirou um livro de uma pilha deles, folheou à procura. "Essa aqui também é boa, muito boa", disse. "Veja só esta frase. O homem devia orgulhar-se da dor. Toda dor é uma manifestação da nossa elevada estirpe." Magnífico! 80 anos antes de Nietzsche. Mas não é essa passagem que eu pensava mostrar-lhe. Espera, aqui está. Ouça. A maioria dos homens não quer nadar antes que o possa fazer. Não é engraçado? Naturalmente, não querem nadar. Nasceram para andar na terra e não para a água. E naturalmente não querem pensar. Foram criados para viver e não para pensar. Isto mesmo. E quem pensa, quem faz o pensamento sua principal atividade, pode chegar muito longe com isso. Mas, sem dúvida, estará confundindo a terra com a água e um dia morrerá afogado. Eu estava fascinado e cheio de interesse, e fiquei mais um pouco em sua companhia. Desde então, passamos a falar-nos com frequência, sempre que nos encontrávamos na escada ou na rua. Em tais ocasiões, a princípio sempre tinha a impressão de que ele me ironizava, mas tal não era. Tinha por mim um verdadeiro respeito, da mesma forma como tinha pelo Pinheirinho. Estava tão convicto e consciente de seu isolamento, de seu andar sobre a água, de seu desarraigamento, que era capaz de entusiasmar-se e, sem o menor de sarcasmo, contemplar qualquer ato habitual da vida burguesa. Como, por exemplo, a pontualidade com que eu ia para o escritório ou uma expressão que eu via por acaso de algum mensageiro, de algum condutor de bode. A princípio, isso me pareceu ridículo e exagerado. A afetação de um senhor ocioso, um sentimentalismo teatral. Mas cada vez mais pude ver que, na realidade, nosso pequeno mundo burguês era querido e admirado lá da distância de seu espaço vazio, da sua estranheza e da sua condição de lobo, como algo distante e inatingível para ele, como o lar e a paz aos quais nenhum caminho poderiam levar. Tirava o chapéu com todo respeito diante da nossa empregada, uma excelente mulher, e quando minha tia alguma vez mantinha conversação com ele ou chamava sua atenção para a necessidade de qualquer reparo em sua roupa, algum botão que lhe caíra do casaco, ele ouvia com atenciosa consideração e interesse, como se fizesse um esforço inaudito e desesperado para penetrar por uma festa qualquer que nesse nosso pequeno mundo pacífico e ter ali a sua morada, ainda que fosse por um momento apenas. Já naquela primeira conversa sobre Pinheirinho, chamou-se a si próprio de lobo da estepe, e isso me causou também estranheza e perturbou um pouco. Que expressão aquela? Mas acabei por admiti-la não só por hábito, como porque, em meu pensamento, só chamava um homem por aquele apelido de o lobo da estepe, e até hoje não saberia dar nenhum outro nome mais apropriado do que esse. O lobo da estepe, perdido em meio a gente, na cidade, na vida de rebanho. Nenhum outro epíteto poderia definir com roais exatidão aquele ser, seu tímido isolamento, sua natureza selvagem, sua inquietude, seu doloroso anseio por um lar, sua falta absoluta de um lar. Certa vez pude observá-lo durante uma noite, num concerto sinfônico, onde, para minha surpresa, vi-o sentar num lugar próximo ao meu, sem que desse pela minha presença. Em primeiro lugar, executaram uma magnífica e bela composição de Handel, mas o lobo da estepe estava sentado, mergulhado em si mesmo, sem ligação alguma com a música nem com as coisas que o cercavam. Distanciado, solitário e estranho, com um olhar frio, porém cheio de preocupação, permanecia de olhos baixos. Logo vi outra peça, uma pequena sinfonia de Friedemann Bach, e me surpreendi ao ver como logo aos primeiros compassos o meu estranho companheiro começou a sorrir e a entregar-se no fundo de si mesmo, parecendo durante mais de 10 minutos tão felizmente extasiado e perdido em um sonho agradável que passei a prestar mais atenção a ele do que à música. Quando a peça estava terminando, despertou do êxtase. Sentou-se mais corretamente, fez menção de levantar-se e parecia querer ir-se embora. Mas permaneceu ainda sentado e ouviu a última peça, que eram as Variações de Reger, música que muitos consideraram um tanto longa e fastidiosa.
E também o lobo da estepe, que a princípio vinha atentamente de bom grado, logo distraiu-se, meteu as mãos nos bolsos e mergulhou de novo em si mesmo. Mas dessa vez não parecia feliz e sonhador, mas triste e insatisfeito. O semblante voltou a ser distante, pálido, apagado. Parecia velho, enfermo e descontente. Depois do concerto, voltei a encontrá-lo na rua e caminhei atrás dele. Escondido em seu casacão, caminhava como cansado e sem vontade em direção à nossa casa. Mas deteve-se antes numa pequena e velha hospedaria, consultou o indeciso relógio e acabou por entrar. Cedia a um capricho momentâneo, entrei também. Sentara-se em uma mesa modestíssima, e a hospedaria e as moças que serviam cumprimentaram-no como um dos nossos clientes habituais. No que eu cumprimentei também e me sentei a seu lado, lá ficamos uma hora, enquanto bebi alguns copos de água mineral e que ele emborcou meio litro de vinho tinto e logo mais outro quarto de litro. Disse-lhe que havia estado no concerto, mas ele não fez caso. Leu o rótulo da garrafa de minha água mineral e perguntou-me se não queria beber vinho. Insistindo no convite, quando soube que eu não bebia qualquer espécie de vinho, voltou a olhar-me com aquela sua expressão de abandono e disse: Sim, o senhor tem razão. Eu também fui abstêmio durante muitos anos e também jejuei por muito tempo. Mas agora estou de novo sob o signo de Aquário, um signo escuro e úmido. E quando eu, pilheriano, tomei a alusão ao pé da letra e fiz-lhe notar como parecia inverossímil que precisamente ele acreditasse em astrologia, aí então voltou a empregar em seu tom cortês que tanto me desagradava, dizendo: O senhor está certo. Lamentavelmente, também nessa ciência, eu não creio. Levantei-me e despedi-me. Ele voltou para casa tarde da noite, mas o seu passo era o de hábito e, como sempre, não se deitou logo em seguida. Como seu vizinho de quarto, era-me fácil ouvi-lo, ficando seguramente por uma hora com a luz acesa. Também nunca me esqueci de outra noite. Eu estava sozinho em casa, minha tia havia saído e chamaram à porta. Quando abri, apareceu no umbral uma senhora jovem e bonita. Eu perguntar-me pelo Sr. Haller, logo a reconheci. Era a da fotografia que estava em seu quarto. Indiquei-lhe a porta e retirei-me. Ela permaneceu lá em cima um pouco, mas logo depois ouvi os dois descerem as escadas e saírem, animados e alegres, entretendo uma conversação jocosa. Eu estava muito admirado de que o taciturno tivesse uma amante tão jovem, tão elegante e bela, e todas as minhas suposições sobre ele e sua vida voltaram a se cobrir de dúvidas. Entretanto, cerca de uma hora mais tarde, voltou de novo para casa, sozinho, com seu caminhar pesado e triste. Subiu dolorosamente a escada e ficou andando horas e horas em seu quarto, com um passo leve e furtivo, exatamente como um lobo em sua jaula, durante a noite até que, quase de manhã, havia luz em seu quarto. Nada sei sobre essas relações, desejo acrescentar apenas que voltei a vê-lo uma vez mais com aquela mulher, numa rua da cidade, em um de braço, e ele parecia feliz. E surpreendi-me de ver o quanto de graça e até mesmo de infantilidade podia ocasionalmente expressar o seu semblante, de hábito preocupado e solitário. Compreendi a mulher e compreendi também o interesse que minha tia demonstrava por esse homem. Mas também naquele dia regressou à noite, triste e de maneira lastimosa. Encontrei-o à porta de casa, trazendo embaixo, sobretudo, uma garrafa de vinho. Com ela passou, até além da noite, sentada em seu tugúrio. Causou-me pena. Que vida desconsolada, perdida e inútil que levava. Bem, já falamos bastante. Não são necessários mais informes nem descrições para demonstrar que o lobo da steppe levava uma vida de suicida. Contudo, não creio que ele tenha dado fim à vida, mesmo depois que, inesperadamente, sem se despedir, mas após pagar o que devia, abandonou nossa cidade e desapareceu. Nunca mais tivemos notícias deles, e conservamos ainda algumas cartas que lhe chegaram após a partida. Nada mais deixou senão um manuscrito que escreveu durante sua permanência, o qual me dedicou em poucas linhas com a observação de que eu poderia dele dispor da maneira que melhor entendesse. Não me foi possível comprovar o quanto de veracidade existe nos fatos de que eu trato o manuscrito de Haller. Não duvido de que sejam fictícios em sua maior parte, não no sentido de uma espontânea invenção, mas no sentido de uma procura de exprimir-se, de expressar uma anterior atividade anímica, profundamente vivida, com a roupagem de acontecimentos verossímeis. Os acontecimentos, em parte fantásticos, da ficção de Haller situam-se provavelmente nos últimos tempos de sua permanência conosco. Não duvido de que haja neles uma boa dose de fatos reais exteriores. Naquele tempo, nosso hóspede tinha, de fato, uma conduta e um aspecto diferentes. Permanecia as poucas vezes que o encontrei, pareceu-me surpreendentemente vivo e rejuvenescido, e às vezes até mesmo feliz. É verdade que logo se seguia uma nova depressão, que o prostrava o dia todo na cama, sem querer comer. Naquele tempo também teve uma altercação, extraordinariamente violenta e até mesmo brutal com a amante que a voltara a aparecer,
Altercação que repercutiu por toda a casa de que Haller, no dia seguinte, pediu desculpas à minha tia. Não, estou seguro de que não terá posto fim à vida. Continua vivendo. Em algum lugar estará subindo, descendo escadas de casas estranhas com suas pernas cansadas, estará olhando fixamente de qualquer parte de um assoalho encerado, e um pinheirinho bem cuidado estará sentado durante o dia nas bibliotecas. E de noite nas tabernas ou jazerá estendido sobre um sofá alugado, ouvindo o viver por trás das janelas o mundo e os homens, dos quais se sente excluído, mas não se mata porque um resquício de fé lhe diz que esse sofrimento, esse triste dor, terá de ser sorvido até o fim em seu coração, e que desse sofrimento é que lhe virá a morte. Penso muito nele. Não me tornou a vida mais suave, não teve o dom de criar e aumentar-me minha fortaleza e alegria. Oh, não, muito ao contrário. Contudo, não sou ele, nem levo sua espécie de vida, mas a minha, uma vida medíocre e burguesa, porém segura e cheia de obrigações. E assim podemos pensar nele, minha tia e eu, como calma e amizade, ela que saberia mais a seu respeito do que eu, porém tudo o que sabe permanece oculto em seu bondoso coração. No que diz respeito às anotações de Haller, essas fantasias maravilhosas, às vezes doentias, às vezes cheias de profundidade, devo dizer que essas páginas tivessem caído das minhas mãos por acaso, e eu não lhes conhecesse o autor, certamente que a teria posto fora, decepcionado. Mas devido ao meu conhecimento com Haller, tornou-se impossível compreendê-las em parte, e até mesmo aprová-las. Hesitaria em transmiti-las a outrem se nelas vissem apenas as fantasias mórbidas de um pobre e solitário doente de espírito. Mas nelas vejo algo mais, um documento da época. Pois a enfermidade anímica de Haller é, hoje eu percebo, não um capricho de um solitário, mas a enfermidade do próprio tempo. A neurose daquela geração a que pertencia Haller. Uma neurose que não atacava em absoluto os débeis e insignificantes, mas precisamente os fortes, os mais espirituais, os mais fortes. Essas anotações, e é indiferente saber se elas existem um grande ou pequena dose de realidade, são uma procura, não de vencer a enfermidade da época com rodeios ou paliativos, mas um intento de converter a própria doença em objeto de interpretação. Significam literalmente uma jornada pelo inferno, uma caminhada algumas vezes angustiosa, outras cheia de entusiasmo do caos de um mundo anímico tenebroso. Caminho percorrido com a vontade de atravessar o inferno, de oferecer a face ao caos, de padecer o mal até o fim. Uma palavra de Haller deu-me a chave dessa compreensão. Disse-me ele certa vez, quando falávamos a propósito das chamadas crueldades da Idade Média. Tais horrores, na verdade, não existiram. O homem da Idade Média condenara totalmente o nosso estilo de vida atual como algo muito mais cruel, terrível e bárbaro. Cada época, cada cultura, cada costume e tradição tem seu próprio estilo, tem sua delicadeza, sua severidade, suas belezas e crueldades. Aceitam acertos e sofrimentos como naturais, sofrem passivamente certas desgraças. O verdadeiro sofrimento, o verdadeiro inferno da vida humana reside ali onde se chocam duas culturas ou duas religiões. O homem da antiguidade, que tivesse de viver na Idade Média, deveria sentir-se afogado quando o selvagem se sentiria em nossa civilização. Há momentos em que toda uma geração cai entre dois estilos de vida e toda a evidência, toda a moral, toda a salvação e inocência ficaram perdidos para ela. Naturalmente, isso não atinge todos da mesma maneira. Uma natureza como a de Nietzsche teve de sofrer a miséria da época atual há mais de uma geração antes da nossa. Tudo quanto teve de suportar sozinho, incompreendido, é o mesmo que de hoje padecem milhares de seres humanos. Lendo o ato de Haller, meditei muitas vezes as palavras. Haller parecia aquelas que se imprimem em duas épocas, que vivem à margem de toda segurança e inocência, aqueles cujo destino é sofrer toda a incerteza do destino humano, agravada com o tormento e o inferno pessoais. Nisto, segundo me parece, consiste o sentido de que possam ter para nós as suas anotações, e por isso eu me decidi a publicá-las. Quanto ao mais, não quero nem defendê-las, nem tampouco condená-las. Que o leitor o faça segundo a sua própria consciência. Bem, muito obrigado, confrade Sam, por finalizar a leitura. Muito obrigado, Petrovic, por ter feito a segunda parte da leitura. Gostaria de agradecer aí aos nossos amigos que estiveram acompanhando a leitura, Sam, Rosen, Luiz, Arditi, Levi, Veron, Ecclesia, Fingolfin, e gostaria de agradecer também a quem apoiou o projeto, ao Neto, ao Superbra, ao Hernani Carreira, ao Luiz. E, bem, eu vou estar deixando no link da descrição o PDF do livro, para quem quiser ler, e o link do nosso projeto de leitura, para quem quiser entrar e
dar dicas de livros, participar da leitura e trazer novos livros para ler. Muito obrigado e boa noite a vocês, Leonardo.